Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa tarde para buscar ao Senhor através da leitura, através da oração. E eu quero te convidar para nós estarmos sendo uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos na programação Socorro de Deus, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus. Nós temos a alegria de poder estar partilhando contigo a leitura da palavra, as orações, que o Senhor esteja aí nos abençoando nessa tarde, derramando do seu poder, da assunção, do seu sobrenatural. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta tarde, muito obrigado por mais um dia de vida, pelo teu grande amor. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu carinho, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem enviado seus anjos para estarem acampados ao nosso redor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, fazer com que cada um de nós venhamos, ó Pai, a estar buscando o Senhor, ó Pai, no Santo dos Santos, no santo lugar, que nós possamos ter intimidade com o Senhor, que nós sejamos uma bênção sendo usados nas tuas mãos, ó Pai. Então, Senhor Deus, capacita os teus filhos e filhas, ó Pai, para estar levando a tua palavra, para estar lendo, ó Pai, para estar orando, ó Pai, para ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós clamamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero contigo, nós vamos estar lendo aí a palavra do Senhor. Em 2 Samuel, nós vamos estar buscando ao Senhor em 2 Samuel. Eu quero contigo, nós estarmos aí falando com o nosso Deus, buscando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então que o Senhor esteja nos renovando a cada dia, a cada instante, a cada momento, que sejamos usados pelo Senhor onde quer que estejamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, 2 Samuel, capítulo 19 e 20. Vamos à leitura de 2 Samuel 19 e 20. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem cuidado. O Senhor tem estendido as suas mãos. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando, lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia uma tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu os teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje que Absalão, se vivesse e todos nós fôssemos mortos, estaria contente. Versículo 7. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração dos teus servos, pelo que o Senhor, te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que te tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio se apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido cada um para a sua tenda. E todo o povo e todas as tribos de Israel andava porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou
das mãos de nossos inimigos. E ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a massa direis: porventura não és tu, meu osso e minha carne? Assim me faça Deus outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, para conduzir o rei ao outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão. E disse o rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, e lhe montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, e parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa.
E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: por que ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era muito grande o homem. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse o rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei a Quimã: passará comigo, e eu lhe farei bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa da além do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá: homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente, e porque vós irais por isso, porventura comemos as custas do rei, ou nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos no rei, e até Davi, mas temos nós do que vós. Porque, pois, fizeste contra de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que as palavras dos homens de Israel. Capítulo 20 de 2 Samuel. Capítulo 20 de 2 Samuel. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as suas 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob a guarda, e as sustentava, porém não as possuiu.
e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Por isso tomou os teus servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os peleteus, e todos os valentes, e se uniram em Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande, que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe cingido da sua roupa para vestira, e sobre ele um cinto, a qual estava presa a espada a seus lombos na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. E Joabe, com a sua mão direita, pegou a barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela a quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu a segunda vez. E morreu então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto com seu sangue no meio do caminho, e vendo aqueles homens, quando todo o povo parava, removeu a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que se chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. E viram e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, e se colocou na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me
só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e o lançaram a Joabe. Então este tocou a trombeta, retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. E Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão sobre os tributos. E Josafá, filho de Ailude, era o cronista. E Seva, o escrivão. E Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o Jairita, era oficial mor de Davi. Amém? Glórias a Deus. Quero ir contigo também ao livro de Salmos. Nós vamos salmodiar o Senhor. Nesse exato momento, nós vamos buscar o Senhor nos Salmos. Amém? Quero contigo. Está indo no Salmo 95, 96. Amém? 95, 96 de Salmos. Glórias a Deus. Maravilhoso és tu, Senhor dos Exércitos. 95, 96 de Salmos. Glórias a Deus. Aleluia. Vinde, cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas, seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram e me provocaram, e viram a minha obra, 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém? Glórias a Deus. 96, Salmo 96, nós vamos também adorar o Senhor nesse Salmo 96. Glórias a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação, de dia e de noite, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais terrível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que, se não abale, julgará os povos com retidão.
Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo com tudo que há nele. Então regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los também para nós estarmos indo ao livro de Gálatas. Eu quero te convidar, nós vamos ler o livro de Gálatas. Glórias a Deus. Gálatas, capítulo 4 e 5. 4 e 5 de Gálatas. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para conferir. Aqui está 3 e 5. Deixa eu voltar um pouquinho que já a gente vai saber. Glórias a Deus. Maravilhoso Senhor, que reina para todo sempre. Gálatas, nós vamos buscar o livro de Gálatas. E no livro de Gálatas nós vamos estar lendo 3 e 4 do livro de Gálatas. Capítulo 3 e 4 do livro de Gálatas. Amém? 3 e 4. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi-lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como um homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei fosse ordenada por causa das transgressões, até
que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus de maneira, ou melhor dizendo, de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já os revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então somos descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amém? Quero contigo também no capítulo 4. Glórias a Deus. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que se chama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são Deus, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses, e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vós, ou melhor dizendo, porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancais os vossos próprios olhos e nos daríeis. Fiz-me, acaso, vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós? Não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um era da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre pela promessa. O que se entende por alegoria, por estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos da escrava, mas da livre. Lerei novamente o 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus, nesta tarde, início de noite. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, falando conosco, ó Pai, nesta noite, ó Pai, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Opera, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor Deus, sobre a vida de cada irmão, ó Pai, de cada irmã, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Que seja um tempo de vitória para cada um dos Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe, fica na paz.